Muito bom dia para você. Hoje é dia 9 de novembro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque vós sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é isso de um modo de proceder totalmente humano? Pois quem é Apolo? E quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus, que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Nós somos operários com Deus. Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi proposto, Jesus Cristo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isso sois vós. Meus irmãos, e aqui Paulo ele traz exatamente à comunidade de Corinto essa exortação. Ele vai fazer uma exortação, mas ele inicia dizendo exatamente que ele anunciou a eles, mas ele precisava falar de uma forma moderada ainda, explicando porque eles estavam iniciando o seu caminho. E eles se detinham em contendas, em dizer, não, é sobre fulano que eu vou seguir, é sobre ciclano que eu vou seguir. E se esqueciam que, na verdade, tanto Paulo quanto Apolo, eles eram meros servos na obra do Senhor. Mas isso era uma realidade daquele povo. Isso não acontece na nossa igreja hoje. Quem dera, né? Quem dera que realmente ainda não houvesse alguns que achassem que a obra é sua, que é sobre o dom que tem, sobre a beleza daquilo que ele faz. E quem dera que não houvessem aqueles que dissessem, porque eu prefiro a missa de padre fulano de tal ou a missa de ciclano de tal, porque eu gosto da homilia. Meus irmãos, a palavra ela é do Senhor. Aquilo que se fala não é daquele que está falando. Nós somos apenas meros canais. Estamos a serviço do Senhor. E um faz uma parte, outro faz outra, e cada um vai fazendo uma parte para constituir a missão do Senhor. Mas quem faz crescer é Deus. E ponto. A obra é do Senhor. E a gente ainda vive ligado, a gente ainda vive aprisionado em contendas, em grupinhos. Não porque aquele grupo lá é bacana, não porque isso. Mas e os santos? O grupo, a grande igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um só povo, ou que é esse o chamado que nós temos de sermos um só povo, com os olhos no dono da obra, que é o Senhor. Quanto a mim e ao irmão do outro grupo, somos servos. Eu tenho minha função, eu tenho minha parte, ele tem a dele. Todos a serviço do Senhor. E coisa triste quando a gente vê dentro da igreja divisões. Pessoas que deveriam viver essa fraternidade a qual nós somos chamados e a gente fica dividido. E a gente começa a colocar rótulos, a gente começa a eleger o melhor, aquele que eu não vou simpatizo muito, aquele que faz isso melhor. Dom de Deus, graça de Deus. Às vezes a gente olha para certas situações e aí você diz, não, porque ali tá cheio realmente, ali é porque é diferente, porque ali é mais entusiasmado em relação às missas ou homilias, por exemplo. Mas não é sobre o padre, é sobre a missa. O sacerdócio, o ministério em si, ele está além do pecador. E é sobre o sacrifício que acontece na Santa Missa. É sobre Jesus que se faz corpo e sangue para nos alimentar. Não é o outro que tem que sobressair. Não é o outro que vai me fazer desistir de ir.
porque eu estou lá pelo Senhor. É muito interessante quando nessa tradução, Paulo, ele diz, né, nessa tradução da palavra, o autor ele nos coloca que Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Simples servo de Deus. Aquele ditado que a gente tem: quem sou eu na fila do pão? Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Hoje é quinta-feira, quinta-feira de adoração. Estamos todos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor que ninguém. Porque aquilo que você fizer melhor não é sobre você. É sobre o dom que Deus te deu para estar a serviço dele. O dom que ele me deu para estar a serviço dele. E quem executa é ele. Nós somos meros servos, operários. Aqueles a quem falamos o campo de Deus, o edifício de Deus. E é Deus quem faz crescer. E vós sois templos do Espírito Santo. Nós somos sagrados. O sagrado de Deus que habita em nós diariamente. E é por isso que a gente é chamado à santidade. Porque nós somos sagrados. A palavra diz: porque o templo de Deus é sagrado. E isso sois vós. É sobre isso, meu irmão. Que a gente possa tirar as sandálias, revestir-nos de humildade, apenas para servir o Senhor. Apenas esse seja o nosso desejo. Não para se aparecer, não para engrandecer, não para disputar, mas para fazer a vontade de Deus. Quinta-feira de adoração. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó meu doce Jesus, como eu te amo, e peço que eu possa diariamente renunciar a tudo aquilo que venha ofuscar, que venha trazer contenda entre os irmãos, Senhor Deus, que venha apagar o brilho do Espírito Santo que diariamente habita em mim e que eu faço questão de tantas vezes esconder, Senhor Deus. Mas eu peço que eu possa ser um templo vivo, que eu possa levar aos meus irmãos sempre a boa nova do Evangelho. Que Deus abençoe.